Saúde a amada igreja com a santa paz do Senhor Jesus, amém? Quem está feliz, dá um glória a Deus. Ô, glória. Vamos abrir a nossa Bíblia. Glória a Deus. Vamos se alegrar, igreja. Jesus está falando conosco desde o começo do culto. Abra sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 24, amém? Lucas 24. Eu vou ler para não se estender o tempo, tá certo? Lucas capítulo 24, do versículo 5 em diante, tá? Vou estar lendo, que diz assim: Estando elas com muito medo e baixando os olhos para o chão, eles disseram: Por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembre-se do que ele falou para vocês, estando ainda na Galileia. É necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos pecadores, seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Versículo 8. Então elas se lembraram das palavras de Jesus. Amém? Eu vou deixar aqui para também um versículo no livro de João. João 20, versículo 7, que diz assim: E o lenço que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, e que não estava com os lençóis, mas enrolado num lugar à parte. Só esse versículo aqui mesmo. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, Senhor, aqui está a Tua palavra que vai ser ministrada através de mim. Que o Senhor me use como canal de bênção para a Tua igreja. Não aquilo que a gente quer ouvir, Senhor, mas aquilo que o Senhor tem reservado para nós nesta noite. Abre os nossos ouvidos, abre o nosso coração para entender aquilo que o Senhor quer falar com a Tua igreja. No nome de Jesus, você diz amém? Aleluia. Meus irmãos, o livro de Lucas, ele nos relata sobre a ressurreição de Jesus, né? E o que me chamou mais atenção aqui foi quando os anjos do Senhor falaram para essas mulheres: Por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Mas por que o anjo do Senhor falou isso para essas mulheres? Mais à frente vai dizer que elas, estando com muito medo, baixou os olhos para o chão. Se você for ler o versículo mais adiante, vocês vão ver que essas mulheres, elas foram até o túmulo de Jesus. E chegando lá, elas não encontraram o corpo de Jesus, encontraram o túmulo aberto, e nesse momento elas sentiram medo. E o que o Senhor estava ministrando no meu coração essa semana inteira é que de muitas das vezes a gente, quando sente medo, a gente baixa a nossa cabeça, olha para o chão e esquece de olhar para cima e ver que nós temos uma promessa em Jesus. Muitas das vezes, por causa do cansaço, por causa da angústia, dos dias difíceis, que a gente se esquece que a gente tem uma promessa liberada da parte de Deus sobre a vida da gente. Muitas das vezes a gente entra pelas portas da casa do Senhor, muitos arrumados, bem alinhados, cabelos escovados, bem perfumados, às vezes de salto, ou às vezes de tênis bem bonito, mas às vezes a alma está rasgada por dentro. E às vezes a gente entra pela casa de Deus e diz assim: Senhor, eu só queria apenas um abraço de um irmão. E muitas das vezes a gente passa despercebido, porque você está sorridente, porque você está bem,
fisicamente e aparentemente, mas por dentro a tua alma está rasgada. E eu vim dizer para você hoje, nesta noite, que Jesus, nesta noite, trouxe bálsamo para a tua alma. Jesus, nesta noite, Ele está te tratando através dessa palavra. Aí Jesus aparece para você nesta noite e diz: levanta a tua cabeça. Eu tenho uma promessa liberada para a tua vida. Muitas das vezes o medo deixa você cabisbaixo, olhando para o chão. E Jesus chega nesta noite e diz: olha para o céu, olha para o alto, porque eu tenho uma promessa contigo. E foi isso que aconteceu com estas mulheres. Elas estavam tristes, estavam cabisbaixas, porque estavam procurando Jesus, não encontrou. E de muitas vezes a gente é estas mulheres. A gente entra na casa do Senhor, mas não encontra Jesus. Mas não é porque Jesus não está do nosso lado, é porque o medo camufla o Espírito Santo perto de você. O medo, ele te faz olhar para o chão. Então, por isso que nós temos uma promessa. Os louvores foram ministrados nesta noite, falando mais sobre Jesus. E quem tem o amor de Jesus, transmite para a igreja aquilo que Jesus também transmitiria. No tempo passado, muita gente foi julgado, muita gente foi apontado, mas Jesus em nenhum momento lançou esse povo fora. Tem momentos que Jesus entra com palavras duras, tem momentos que a palavra de correção, e eu amo palavra de correção, porque no momento que a gente está querendo ser corrigido, no momento que às vezes a gente quer se desviar dos caminhos do Senhor, o Senhor vem, nos puxa pelas orelhas e diz: é aqui que tem que ser. Mas tem momento que o Senhor sabe que nós precisamos de uma palavra de ânimo para a nossa alma. Tem momentos que a gente tem que falar do que Jesus está mandando para curar a tua alma. Muitas pessoas já saíram da presença do Senhor, já saíram dos caminhos do Senhor, já saíram da igreja por causa que estava com a alma ferida. Mas eu quero dizer para você, Jesus não tem culpa se alguém te feriu. Jesus não tem culpa se alguém não te reparou. Jesus sofreu por mim e por você. Ele não quer te perder para o mundo. E esta noite Jesus está dizendo mais uma vez: hoje eu trouxe bálsamo para a tua alma. Aleluia! Glória a Deus. Então, quando essas mulheres estavam tristes, os anjos apareceu com a promessa e disse: porque procura entre os mortos aqueles que vivem. Muitas das vezes a gente está procurando Jesus em lugares errados, aonde Jesus não está. Porque túmulo não é lugar de Jesus. Apenas foi um processo e um propósito. Mas a promessa do Senhor era que Ele iria ressuscitar. Aleluia! Às vezes a gente para, às vezes a gente esquece da promessa que Jesus tem sobre nós por causa do medo. O medo, ela nos paralisa. Mas imagina, se a gente for deixar o medo nos paralisar, deixar o medo, deixar a gente esquecer das promessas que Jesus tem para a nossa vida. Se fosse por causa disso, Abraão e Sara não teriam virado pais já velho. Mas existia sobre ele uma promessa. Deus prometeu para Abraão que ele seria pai de uma grande nação. Mas o momento foi se passando, o tempo foi se passando, a dor foi gerando. Mas mesmo assim, Abraão acreditou na promessa de Deus. E por causa que ele acreditou e não deixou a dor parar, Isaac nasceu. Deus se lembrou de Abraão. E Deus também lembra de cada um de nós.
Se fosse também parar pela dor, José deveria ter desistido. Foi vendido pelos seus irmãos, jogado num poço, levado para o Egito como escravo, foi caluniado, jogado em uma prisão. Mas mesmo assim, José não desistiu da promessa que Deus tinha na vida dele. E Deus fez José governador do Egito. Deus abriu as portas para José. Aonde não existia cargo de governador, Deus fez o homem abrir um cargo para José. Porque José tinha uma promessa e Deus se lembrou de José. Aleluia. Na dor também, outro personagem da Bíblia era o povo no Egito. Sofria, era escravo, não aguentava mais a perseguição de Faraó. Mas o povo clamou ao Senhor, pediu um libertador. Deus, ele se lembrou do seu povo e enviou Moisés para libertar e para guiar o povo, porque Deus tinha uma promessa. E eu quero dizer para você nesta noite, da parte do Senhor, levante sua mão, porque Deus tem uma promessa para você e Ele não desistiu. Oh, glória! Daniel também foi jogado na cova dos leões, porque orava ao Senhor de frente à janela que dava para Jerusalém, porque Deus dizia que o povo, mesmo sendo escravo de Nabucodonosor, um dia eles iam voltar para Jerusalém. Era uma promessa. Daniel se agarrou a essa promessa, mas por causa disso, por causa da oração, Daniel foi jogado na cova dos leões, mas mesmo assim ele não desistiu, porque sobre ele existiu uma promessa. Será que você ainda não entendeu que Deus está falando para você? Não desista, não desista, porque eu tenho uma promessa sobre vocês. Aleluia. Voltando para o versículo, quando Jesus andava com os seus discípulos, a todo momento ensinando a eles, Jesus dizia: um dia eu tenho que ser entregue na mão dos pecadores. Todas as vezes Jesus falava, mas Jesus dizia: mas no terceiro dia eu ressuscitarei. Os discípulos ouviam isso diariamente de Jesus, mas eles não estavam naquele momento acreditando, porque eles andavam com Jesus, ele andava com o mestre, ele via prodígio, eles viam maravilhas, e ele não queria acreditar naquilo que Jesus falou. Não importa a dor que você está passando, lembre-se que Jesus disse que existia uma promessa. Quando ele disse que ia ressuscitar, era uma promessa. Mas no dia que Jesus, e na noite que Jesus foi traído, a dor consumiu os discípulos. A perseguição, o medo, a angústia consumiu. E não é assim às vezes conosco? Na nossa vida hoje vem depressão, vem ansiedade, vem angústia, vem palavras que machucam, que magoam, que faz a gente desistir de Jesus, que faz a gente desistir da caminhada, que faz a gente desistir da igreja, que faz a gente desistir do processo. Porque a dor é muito grande. Em vez de a gente olhar para Jesus, a gente olha para o chão. No primeiro dia sempre é angustiante.
Porque os discípulos estavam vendo Jesus apanhar, estavam vendo Jesus sofrer. E eu choro com isso porque muitas das vezes a gente não quer sofrer o processo da nossa vida por Jesus. Se a gente for analisar na Bíblia e se enquadrar, e se a gente levar a nossa mente no que a Bíblia diz, a gente vai sofrer junto com Jesus. No primeiro processo da tua vida, tu quer desistir de Jesus. Na primeira depressão, tu se fecha dentro do quarto, da ansiedade, deixa Satanás usar tua mente, esquece de Jesus, olha para o chão, esquece que Jesus está no alto te vendo. Ele está te vendo no teu quarto, no momento que você chora, no momento da angústia, no momento que você ora e diz: Jesus, eu estou cansada. Jesus, eu estou cansado. E a gente olha para a Bíblia e a gente vê o quanto Jesus sofreu por mim e por você. O quanto Jesus sofreu. O quanto aquela noite foi angustiante para o Senhor. O quanto aquela noite foi dolorosa. Jesus chorou, Jesus orou e disse: Pai, se for possível, retira de mim esse cálice, mas seja feita a tua vontade, Jesus. Nós temos que orar assim para Ele. Pai, eu estou sofrendo, está cansado, mas me ajuda, Senhor. Me sustenta pelas minhas mãos. Porque sem o Senhor, eu não faço nada. E quando os anjos viu aquelas mulheres naquela situação chorando, ele falou: mulheres, para de chorar, porque tu procuras entre os mortos aquele que vive. Irmão, é forte essa palavra. Jesus não morreu, Ele está vivo. Sinta a presença de Jesus na tua vida todos os dias. Levante-se da sua cama e agradeça ao Senhor, porque você está vivo. Peça ao Senhor: Jesus, fica comigo o dia inteiro. Me livra de todo o mal. Peça ao Senhor, Jesus. E quando os anjos falaram para essa mulher que Jesus não estava mais ali, ele disse: mulher, lembra que ele falou que no terceiro dia ele ressuscitaria. Quando os anjos falaram isso para elas se lembraram das promessas de Jesus. Deixa eu dizer algo para você. O Espírito Santo de Deus hoje está dizendo para você: lembra do que Jesus te prometeu. A depressão não vai fechar os teus olhos. A ansiedade não vai fechar os teus olhos. A angústia não vai fechar os teus olhos. Porque Jesus, Ele morreu por mim e por você. E Satanás não tem vez na tua vida. E quando ela abrir os olhos e se lembraram: é verdade. Ele falou que voltaria. Por que a gente está chorando? Vamos contar para os outros. Vamos tirar ele de casa. Eles estão lá depressivos. Eles estão lá chorando porque o mestre morreu. Vamos contar a boa nova para eles. Não é verdade? Aleluia! Aleluia! Elas correram e disseram: olha, o anjo nos apareceu e disse que Jesus está vivo. Naquele momento eles não acreditaram. Para de conversa, mulher. Que história é essa? É verdade. Jesus está vivo. Os anjos apareceram para a gente e disse que ele não estava mais no túmulo. E a palavra do Senhor vai dizer que Pedro e os outros correram até o túmulo para ver se realmente era verdade. A palavra do Senhor vai dizer que Pedro correu, um correu primeiro, chegou e olhou, e não estava mais Jesus ali.
Mas a palavra deles diz que o discípulo que chegou primeiro apenas olhou de fora do túmulo. E Pedro, quando chegou, Pedro entrou no túmulo. E aonde eu entro lá em João 20, que diz que quando Pedro entrou, olhou e viu o lenço dobrado. O lenço dobrado. Meus irmãos, naquele tempo, os judeus, ele tinha uma tradição que, quando o lenço era dobrado, o servo e o seu senhor estavam comendo numa mesa. E quando o seu senhor estava se alimentando, se ele pegasse o lenço e amassasse e jogasse, ele estava ali dizendo: terminei, não volto mais, pode limpar. Mas quando ele estava comendo e que dobrava o lenço, colocava assim, ó, do ladinho, ele estava dizendo: não terminei, eu vou voltar. Aleluia! E quando Pedro viu aquele lenço dobrado, ele disse assim: é verdade, olha, Jesus voltou, ele não terminou. E esse lenço ainda está dobrado para a gente, igreja. Jesus está dizendo: eu vou voltar e vou buscar a minha igreja. A dor da tua alma vai passar. Essa angústia que tu está passando vai passar. Esse choro vai cessar. Porque o lenço ainda está dobrado. E Jesus está dizendo: eu não terminei. Eu ainda vou voltar. Aleluia. Quando Pedro, ele viu aquele lenço, ele disse: isso é para quem crê, igreja. Isso é para quem tem visão espiritual. A palavra diz que um olhou, somente olhou. Quantas vezes a gente está dentro da igreja e a presença do Senhor passa despercebido entre nós? Quantas vezes a gente está na igreja e a gente não sente mais a presença de Deus? Quantas vezes a gente está na igreja e não sente mais a essência do Espírito Santo? Quantas vezes a gente está na igreja e a gente não sente mais a essência de soltar uma lágrima por Jesus? Bem-aventurado é aquele que sente a presença do Senhor. A palavra do Senhor é tudo na vida de um cristão. E Jesus disse: bem-aventurado aqueles que choram, porque um dia serão consolados. Igreja, se a gente pudesse sentir esse Jesus que a gente serve em nossas vidas, se a gente pudesse sentir a essência dele em nossas vidas, ele é tão maravilhoso que ele disse para os seus discípulos: eu vou ao meu Pai, mas eu não vou deixar vocês órfãos, eu vou enviar o Consolador. O Espírito Santo está com vocês todos os dias e vocês não sentem. Oh, glória. Às vezes é a tribulação da casa, do emprego, do menino aperreando. A gente começa a ficar confuso com as coisas e a gente esquece que o Espírito Santo é o nosso melhor amigo. A gente esquece que Jesus está do nosso lado. Convida Jesus para a tua casa. Diga: Jesus, vem para minha casa, muda o ambiente. Muda tudo, faz o teu querer e a tua vontade na minha vida, Jesus. Igreja, não é fácil seguir Jesus. Mas é tão bom a gente sofrer com Jesus. Né? Igual esse louvor que cantou. Ainda que a gente sofra, mas a gente está com Jesus. Estou para terminar.
porque foi o que Jesus passou para mim, para vocês hoje, nesta noite. Sinta o bálsamo entrar na tua alma. Essa tristeza que está consumindo, Jesus está sarando hoje. Essa ansiedade que você está sentindo, se você crê, Jesus cura hoje. Essa depressão que está, aleluia, te massacrando, se você crê, Jesus cura hoje. Se você crê, Jesus tira você do remédio controlado. Só basta você crer. Se você crê, hoje Jesus te cura de um câncer. Se você crê, hoje Jesus te cura de uma enfermidade. Se você crê, Jesus faz tudo na tua vida. Fala para o teu irmão que está ao teu lado, ele lembrou de você. Não, igreja, não, ele lembrou de você. Diga com voz de profeta, Jesus lembrou de você. Tem tanta gente que está esperando um abraço do Espírito Santo. Você mulher e você homem, abraça o teu irmão e diga, Jesus lembrou de você. Jesus lembrou de você. Ele está dando um recado para você. Eu deixei o lenço dobrado para dizer que eu não terminei, eu vou voltar. O lema da igreja é: Jesus está voltando. Aleluia. Oh, glória. Tem dias que a gente está tão cansado, né, da alma. E quando a gente senta no nosso leito, deita ou se ajoelha, não sei a forma que você ora, e diz assim: estou cansada, Jesus. Eu vou dizer para vocês porque eu também me sinto assim às vezes. Eu digo, Jesus, eu estou tão cansada. Me ajuda. Me ajuda. Tem vezes que a gente quer desistir de pregar. Tem vezes que a gente quer desistir de cantar. Tem vezes que a gente quer desistir de evangelizar. Tem vezes que a gente quer desistir de tudo. Mas é como Jeremias diz, quando a gente pensa em desistir, há um fogo que queima dentro de nós e diz, não vai parar. Não vai parar. Não vai parar. Jesus está dizendo para você hoje, você não vai parar. Não vai parar. Fique de pé nesta noite. Aleluia. Você não vai parar. Eu gosto muito de um louvor que diz assim, é uma oração cantada. Jesus, não ligue se agora eu chorar. É que meu coração não pode suportar a grande compaixão que tu tem dado a mim. Oh, aleluia, Jesus. Jesus. Aleluia. Oh, grande. Aleluia. Jesus está aqui, igreja, neste lugar. Sinta a presença do Senhor. Você tem com a toalhinha para quê? Para quê? Para você chorar diante dos pés do Senhor. Eu não me envergonho de chorar quando eu sinto a presença do Senhor. Eu me derramo nos pés do Senhor. Eu quero convidar vocês aqui à frente. É toda a igreja. Vem aqui à frente e chore nos pés de Jesus. Vem, igreja, não se envergonhe, não. Você tem liberdade para chorar nos pés do teu Pai. Você que está sentindo angústia, você que está se sentindo depressiva, você que está se sentindo com ansiedade, você que está com a alma angustiada. Jesus diz, vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Jesus está querendo aliviar você nesta noite. Jesus está querendo aliviar a tua alma. Não fique, aleluia,
Não tenha vergonha de chorar nos pés de Jesus.